Olá, meu nome é Raquel Bittar e eu apresento o podcast Gestão Empresarial, onde abordo temas e livros interessantes na área de administração. O tema dessa temporada é Inteligência Emocional, uma leitura e análise do livro Inteligência Emocional da coleção Harvard Business Review. Hoje vamos falar sobre o capítulo 8. Agilidade emocional. Como líderes eficientes administram seus pensamentos e sentimentos negativos. Em todos os exemplos desse artigo, os nomes das pessoas foram alterados. 16.000 é o número de palavras que falamos em média todos os dias. Imagine então quantas expressões não pronunciadas passam pela nossa cabeça. A maioria delas não são fatos, mas avaliações e julgamentos entrelaçados a emoções, alguns positivos e úteis. Por exemplo, trabalhei duro e sou capaz de me sair bem nessa apresentação. Vale a pena discutir esta questão. Ou, o novo diretor parece ser acessível, enquanto outras expressões são negativas e não tão úteis. Por exemplo, ele está me ignorando de propósito. Vou fazer papel de idiota. Ou sou uma fraude. De acordo com a opinião geral, pensamentos e sentimentos difíceis não têm lugar no ambiente de trabalho. Executivos, sobretudo líderes, devem ser impassíveis ou bem-humorados. Devem transmitir confiança e abafar qualquer negatividade que borbulhe dentro deles. Mas isso vai contra a biologia básica. Todo ser humano saudável tem um fluxo interno de pensamentos e sentimentos que incluem o espírito crítico, a dúvida e o medo. É apenas nossa mente exercendo a função para a qual foi projetada. Tentar antecipar e resolver problemas e evitar possíveis armadilhas. Em nossa prática de consultoria estratégica, aconselhamos empresas de todo o mundo. Vemos líderes tropeçar não porque tenham pensamentos e sentimentos indesejáveis, isso é inevitável, mas porque são fisgados por eles, como peixes no anzol. Isso acontece de uma dessas maneiras. 1. Eles acreditam nos pensamentos como se fossem fatos. Por exemplo, aconteceu a mesma coisa no meu último emprego. Ou fui um fracasso em toda a minha carreira. 2. Evitam situações que possam evocá-los. Por exemplo, não vou assumir aquele novo desafio. 3. Por influência de quem os apoia, desafiam a própria existência dos pensamentos e tentam racionalizá-los. Por exemplo, eu não devia ter pensamentos desse tipo. Sei que não sou um fracasso total. E por último, talvez se obriguem a vivenciar situações semelhantes, mesmo quando elas contrariam seus valores centrais e seus objetivos. Por exemplo, aceitarei essa nova incumbência. Você tem que superar isso. Seja como for, estão prestando demasiada atenção em sua conversa interior e permitindo que ela drene importantes recursos cognitivos que poderiam ser mais bem empregados. Esse é um problema comum, muitas vezes perpetuado por estratégias populares de autogerenciamento. Com frequência, executivos com recorrentes desafios emocionais no trabalho, seja a ansiedade quanto a prioridades, inveja do sucesso de outros, medo de ser rejeitado ou aflição por desfeitas recebidas, criam técnicas para corrigi-los. Afirmações positivas, lista de tarefas prioritárias, imersão em determinadas tarefas. Mas quando perguntamos por quanto tempo esses desafios perduram, a resposta podia ser 10, 20 anos ou desde a infância. Claro que essas técnicas não funcionam. Na verdade, uma ampla pesquisa mostra que a tentativa de minimizar ou ignorar pensamentos e emoções serve apenas para amplificá-los. Num famoso estudo liderado por um professor de Harvard, os participantes aos quais se recomendou que evitassem pensar em um urso branco tiveram dificuldades para fazer isso. Mais tarde,
Quando a proibição foi cancelada, eles pensaram muito mais em ossos brancos que os membros do grupo de controle. Qualquer pessoa que tenha sonhado com um bolo de chocolates e batatas fritas enquanto fazia uma dieta rigorosa entenderá esse fenômeno. Líderes eficientes não absorvem ou tentam suprir suas experiências interiores. Em vez disso, as abordam de modo consciente, produtivo e fundamentado em valores, desenvolvendo o que chamamos de agilidade emocional. Em nossa complexa economia de conhecimento em rápida transformação, essa aptidão para administrar os pensamentos e sentimentos é essencial para o sucesso nos negócios. Diversos estudos, orientados pelos professores da Universidade de Londres, demonstram que a agilidade emocional pode ajudar a aliviar o estresse, diminuir a quantidade de erros, estimular a inovação e melhorar o desempenho no trabalho. Trabalhamos com líderes de várias áreas para desenvolver essa aptidão tão crucial. E aqui oferecemos 4 práticas adaptadas da Terapia de Aceitação e Comprometimento, ACT, na sigla em inglês, desenvolvida originalmente por um psicólogo da Universidade de Nevada, que vão ajudar você a reconhecer seus padrões, nomear seus pensamentos e emoções, a aceitá-los e agir de acordo com seus valores. Vamos começar com 2 estudos de caso. Cynthia é uma advogada sênior de uma corporação e tem 2 filhos pequenos. Costumava se sentir muito culpada por ter perdido oportunidades tanto no escritório, onde seus colegas trabalhavam 80 horas por semana, enquanto ela trabalhava 50, quanto em casa, onde frequentemente estava distraída ou cansada demais para se envolver com o marido e os filhos. Uma voz insistente em sua cabeça lhe dizia que precisava ser uma funcionária melhor, sobre o risco de fracassar na carreira. Outra lhe dizia para ser uma mãe melhor, sobre o risco de negligenciar a família. Cynthia gostaria que pelo menos uma dessas vozes se calasse, mas nenhuma fazia. E assim, ela deixava de assumir novos e empolgantes desafios no escritório e ficava checando mensagens compulsivamente no celular durante jantares em família. Jeffrey, um executivo em ascensão numa importante companhia, tinha um problema diferente. Inteligente, talentoso e ambicioso, estava sempre zangado, com chefes que desconsideravam suas opiniões ou com colegas que não se esforçavam. Frequentemente, perdia a paciência no trabalho e era advertido de que se controlasse. Mas quando tentava, sentia que estava violando uma parte fundamental da sua personalidade e ficava ainda mais raivoso e aborrecido. Esses líderes inteligentes e bem-sucedidos foram fisgados por seus pensamentos e suas emoções negativas. Cynthia estava tomada pela culpa. Jeffrey estava explodindo de raiva. Cynthia dizia às vozes que fossem embora. Jeffrey sufocava sua frustração. Ambos tentavam evitar o desconforto que sentiam, ou eram controlados por sua experiência interna, ou tentavam controlá-la. Felizmente, tanto Cynthia quanto Jeffrey se deram conta de que não poderiam continuar, pelo menos se quisessem ser felizes e bem-sucedidos, sem estratégias interiores mais eficazes. Nós os treinamos a adotar as 4 práticas. 1. Reconheça seus padrões. O primeiro passo para desenvolver agilidade emocional é perceber o momento em que você é fisgado por seus pensamentos e sentimentos. Isso é difícil, mas há certos sinais indicativos. Um é o seu pensamento tornar-se rígido e repetitivo. Por exemplo, Cynthia começou a ver que suas autorrecriminações pareciam um disco arranhado, repetindo sem parar a mesma mensagem. Outro é a história que sua mente conta, parece antiga, como a repetição de alguma experiência do passado. Jeffrey notou que sua atitude para com certos colegas... Ele é incompetente. Nunca vou deixar alguém falar comigo dessa maneira. Era bem familiar. De fato, ele tinha vivenciado algo semelhante no emprego anterior, em outros antes desse. A origem do problema não era só o entorno de Jeffrey, mas os próprios padrões de pensamentos e sentimentos.
É preciso você perceber que está preso a isso, antes de ser capaz de iniciar a mudança. 2. Nomeie seus pensamentos e emoções. Quando você é fisgado, a atenção que dedica a seus pensamentos e sentimentos preenche toda a sua mente. Não sobra espaço para examiná-los. Uma estratégia que pode ajudar a considerar sua situação de forma mais objetiva é a simples arte de nomear. Assim como você chama uma espada de espada, chame um pensamento de pensamento e uma emoção de emoção. Por exemplo, Não estou fazendo bastante no trabalho ou em casa. passa a ser: estou tendo o pensamento de que não estou fazendo bastante no trabalho e em casa. Da mesma forma, por exemplo, Meu colega está errado. Ele me irrita. torna-se: estou pensando que meu colega está errado e eu estou irritado. A rotulação permite que você veja seus pensamentos e sentimentos como eles são, fontes passageiras de informações que podem ou não se mostrar úteis. Humanos são psicologicamente capazes de ter essa visão genérica e ampla de experiências privadas, e evidências científicas demonstram que uma prática simples, direta e consciente como esta não só melhora o comportamento e o bem-estar, mas também promove mudanças biológicas benéficas no cérebro e em nível celular. Quando Cynthia começou a diminuir a frequência de seus pensamentos e passou a nomeá-los, as críticas que antes pareciam ser um denso nevoeiro tornaram-se mais como nuvens passando num céu azul. 3. Aceite-os. O contrário de controlar é aceitar. Não agir de acordo com cada pensamento ou se resignar à negatividade, mas reagir às suas ideias e emoções com mente aberta, prestando atenção nelas e se permitindo vivenciá-las. Respire fundo 10 vezes e perceba o que acontece nesse momento. Isso pode trazer alívio, mas não necessariamente fará com que você se sinta bem. Na verdade, você pode até se dar conta de quão aborrecido está de fato. O importante é demonstrar a si mesmo e aos outros alguma compaixão e examinar a realidade da situação. O que está acontecendo interna e externamente? Quando Jeffrey reconheceu seus sentimentos de frustração e raiva e abriu espaço para eles em vez de rejeitá-los, descartá-los ou projetá-los nos outros, começou a perceber sua energia. Eles eram um sinal de que algo importante estava em jogo e de que ele precisava empreender uma ação positiva. Em vez de gritar com as pessoas, poderia ser mais claro em suas solicitações ou agir depressa numa questão urgente. Quanto mais Jeffrey aceitava sua raiva e a examinava com curiosidade, mais ele parecia sustentar e não minar sua liderança. Haja de acordo com seus valores. Quando você se liberta de pensamentos e emoções muito difíceis, está expandindo suas opções. Pode decidir agir de modo a ser coerente com seus valores. Nós incentivamos líderes a focar o conceito de funcionalidade. Sua resposta vai atender a você e a sua organização no longo prazo, assim como no curto prazo? Vai ajudar você a orientar os outros numa direção que faz avançar o propósito coletivo? Você está dando um passo rumo a se tornar o líder que tanto quer ser e viver a vida que deseja? Os pensamentos fluem na mente sem parar e emoções mudam como o clima. Mas valores podem ser evocados a qualquer momento, em qualquer situação. Quando Cynthia considerou seus valores, constatou quão profundamente estava comprometida tanto com sua família quanto com seu trabalho. Gostava de estar com seus filhos, mas também se importava apaixonadamente com a busca da justiça. Desligando-se de seus desviantes e desestimulantes sentimentos de culpa, resolveu ser guiada por seus princípios. Reconheceu como era importante estar em casa toda noite para jantar com a família e resistir a interrupções de trabalho durante esse tempo. Mas também fez importantes viagens a trabalho, e algumas delas coincidiram com eventos escolares aos quais ela teria gostado de comparecer. Confiante em seus valores, não só suas emoções a estavam guiando. Cynthia
Enfim, encontrou a paz e se sentiu realizada. É impossível bloquear pensamentos e emoções difíceis. Líderes eficientes têm consciência de suas experiências interiores, mas não se deixam dominar por elas. Sabem como liberar seus recursos internos e se comprometer com ações que sejam coerentes com seus valores. Desenvolver agilidade emocional não é um processo rápido, mesmo aquele que, como Cynthia e Jeffrey, que praticam regularmente as medidas que aqui ressaltamos, muitas vezes se verão fisgados. Porém, com o tempo, líderes que se tornarem adeptos delas serão os que mais provavelmente progredirão. Avalie sua agilidade emocional. Exercício. Escolha uma situação desafiadora em seu trabalho. Por exemplo, receber feedback negativo do meu chefe ou pedir aumento ao meu chefe. Identifique um pensamento que fisga você nessa situação, como: meu chefe não confia em mim, ou minha contribuição não é valorizada por meus colegas de equipe. Pergunte a si mesmo: em que medida estou evitando esses pensamentos, tentando fazer com que ele vá embora? Muito, um pouco ou nem um pouco? Em que medida eu assimilo deixando que me oprima? Identifique um sentimento que esta situação evoca. É raiva, tristeza, medo, vergonha, angústia ou algum outro? Pergunte a si mesmo: em que medida eu evito ou tento ignorar esses sentimentos? Em que medida eu o assimilo? Aconselhamento: se você costuma evitar seus pensamentos e sentimentos, tente admiti-los em vez disso. Perceba os sentimentos quando eles surgirem e verifique seu estado emocional várias vezes por dia, de modo que possa identificar a informação útil que sua mente lhe está enviando. Se você costuma assimilar seus pensamentos e sentimentos, saiba onde está pisando. Respire fundo 10 vezes, reconheça-os e os nomeie, em vez de ser dominado por eles. Se você está alternando entre essas duas atitudes, estude seus padrões. Preste atenção em quais são os sentimentos que está evitando e quais está assimilando, de modo que possa reagir com uma das estratégias que descrevemos. O próximo passo é empreender uma ação que corresponda a seus valores. Identifique qual deles você quer aplicar no contexto da situação desafiadora que descreveu. Agradeço a você que ficou comigo até o final desse podcast. Compartilhe com quem você acha que esse conteúdo seria interessante. Dê seu apoio no podcast Gestão Empresarial para eu trazer mais e mais conteúdos interessantes na área de administração. Obrigada e até a próxima.